Boa tarde. Nós vamos fazer a sistematização da aula número 9 de Ciência da Natureza, Química, onde nós iremos falar sobre a ligação iônica ou eletrovalente. As características gerais da ligação iônica ou eletrovalentes são: um átomo, ao perder ou receber elétron, transforma-se numa estrutura carregada eletricamente, denominada íon. Os metais são doadores de elétrons e, como tais, transformam-se em íons positivos, chamado cátion. Os não metais são receptores de elétron e, como tais, transformam-se em íons negativos, chamado ânions. Os íons de cargas de sinais contrários se atraem, formando um composto mais estável que os átomos de origem. Pois bem, é a esta atração entre partículas de cargas opostas que denominamos ligação iônica. Observam os exemplos aí da ligação entre o lítio e o flúor. O que fizemos? O número atômico do lítio é 3, então fizemos a configuração eletrônica, 1s2, 2s1. Então, o lítio é da família 1A, porque a camada de valência dele ele tem um elétron na última camada, e ele é da família dos metais alcalinos. Fizemos a configuração do flúor, 1s2, 2s2, 2p5. Somando a última camada do flúor, nós temos 7 elétrons, então ele é da família 7A, família dos não metais. O lítio, como ele tem um elétron na última camada, ele precisa perder esse elétron para que ele possa adquirir estrutura de gás nobre, ou seja, ficar só com esses 2 elétrons. E adquirir com isso carga positiva, mais 1, ou eletrovalência. Já o flúor, ele precisa ganhar elétron, ele vai ganhar, ver que ele ganhou o elétron do lítio para que ele possa adquirir também estrutura de gás nobre, ficar com 8 elétrons aqui na última camada. Certo? Como ele recebeu elétron, ele fica com a carga elétrica negativa de menos 1, ou eletrovalência menos 1. Este lítio, ele é o íon positivo ou cátion, que apresenta a estrutura eletrônica de gás nobre hélio, por causa dos 2 elétrons na última camada. Já o flúor é um íon negativo chamado ânion. Outro exemplo, vamos representar a ligação iônica usando as estruturas de Lewis, a mesma ligação. O que percebemos? Que o flúor, ele precisa doar um elétron, o lítio, precisa doar um elétron para o flúor. Então o átomo de lítio doa esse elétron para o átomo de flúor. Após isso, ele passa a ser chamado cátion lítio, com carga positiva. Quem recebeu o flúor, ele passa a ser chamado ânion fluoreto, com carga negativa. Os opostos se atraem, eles formam o fluoreto de lítio. Essa é a fórmula que nós vamos chamar de íon fórmula. O que é uma íon fórmula? É o conjunto de cátions e ânions em quantidade suficiente e necessária para manter a neutralidade elétrica do sistema. Novamente, aí outro exemplo, a ligação entre o magnésio e o cloro. Fizemos a configuração eletrônica do magnésio. Observamos que na última camada ele tem 2 elétrons. Então ele precisa perder, para ele poder ficar com a estrutura de gás nobre. Então ele vai doar esses 2 elétrons. Como ele está ligando com o cloro, fizemos a configuração do cloro, 17 é o número atômico dele. Na última camada ele ficou com 7 elétrons, ou seja, ele precisa ganhar um elétron aqui, para poder ficar com 6. Aí 6 mais 2, 8, ele ganha, ele fica estável, ele ganha uma estrutura de gás nobre. Aqui nós fizemos a estrutura de Lewis. O Mg, o magnésio, vai precisar doar 2 elétrons. Então, para atender a necessidade desse magnésio, eu vou precisar de 2 cloro. Porque o magnésio precisa doar 2 elétrons, o átomo de magnésio.
E um átomo de cloro só precisa de um elétron. Então, preciso de 2 átomos de cloro para atender a necessidade do magnésio. Após essa doação, o magnésio passa a ser chamado cátion magnésio, doou 2 elétrons, quem doa carga positiva, e ânions cloreto. Cada átomo desse aqui ganhou um elétron, então ele ficou com uma partícula negativa, 2 partículas negativas, para poder anular essas outras 2 aqui. Aqui está a construção da fórmula, né, do cloreto de magnésio. E aqui será, esta é a fórmula, ou seja, a íon-fórmula do cloreto de magnésio. Observa que eu tenho MgCl2, ou seja, esse índice, ele indica que eu precisei de 2 cloros para atender o magnésio. E aqui, outro exemplo, a ligação entre o alumínio e o oxigênio. O alumínio ele fica com 3 elétrons na camada de valência, o oxigênio 6, então ele precisa ganhar 2 elétrons. Aí nós fizemos um oxigênio. Esse alumínio doou 2 elétrons, mas ficou com 1. Criei outro oxigênio. Esse aqui doou 1 para ele, mas o oxigênio ficou precisando de um elétron. Criei outro átomo de alumínio. Ele doou para cá, mas ficou com 2. Criei outro átomo de oxigênio. Aí ele recebeu 2 elétrons. Então está aqui, ó, 2 átomos. Agora, como eles já fizeram a doação dos 3 elétrons, eles passam a ser chamado cátion alumínio. 3 mais 3, 6. E para atender essa necessidade foi preciso 3 ânions óxidos. 2, 2, 2, 4, 6. E 6 negativo com 6 positivo se anulam. Observam aqui a construção da fórmula, chamada, agora ele passava a ser chamado óxido de alumínio. Observam aqui na nomenclatura que primeiro vem o nome do ânion, depois o nome do cátion. E aqui está a fórmula, tá, do elemento, a fórmula do óxido de alumínio. 3 o índice do oxigênio, 3 oxigênio para atender 2 alumínio, e aqui a construção da íon fórmula.